Então, pessoal, boa noite. Nós estamos aqui com a doutora Denise Torquato, né, que é advogada, mas, sobretudo, também palestrante, e que hoje a gente vai buscar ser mais sucinto para a gente gravar isso e poder jogar para vocês lá no feed. Para quem estiver ao vivo aqui conosco, pode fazer perguntas. Para quem não estiver, depois só deixar as perguntas nos comentários. Denise, você passou por muita coisa, né? Na verdade, você, né, teve um câncer, né, de mama muito cedo, muito jovem, é muito nova, e a gente falava da importância desse equilíbrio emocional no início da nossa live lá no Instagram, que infelizmente acabou travando. Você diz, inclusive, da importância de uma fé, né? Mas principalmente de como trabalhar com essa ansiedade ao descobrir uma doença e ao longo da doença. O que você pode dizer para a gente como lidar com isso, né? E quais são as importâncias dessa inteligência emocional? Joia. Caio, só ressaltar que é um prazer participar dessa live com você, desse encontro, porque imprevistos acontecem. E como o tema da live é até ansiedade, olha só todo esse processo. O que é ansiedade? É quando a gente se depara com o novo, quando tem um perigo iminente. Qual o nosso perigo iminente? A internet cair a qualquer momento. Isso vai gerando algo dentro da gente que nós precisamos ter o controle da situação, ter o controle das nossas emoções. Porque em todos os momentos e todos os dias nós passamos por dificuldades, nós passamos por alguma provação, por alguma coisa que vai tirar a gente do eixo. Então, ter o controle emocional é importante em todos os momentos, inclusive quando a gente passa por uma doença grave. Então, deixa eu explicar, só para deixar gravado aqui, o que é um câncer. Gente, a gente escuta, tem muito mito por aí das pessoas achando que você pega câncer. Ah, e como é que você pegou o seu câncer? Gente, ninguém pega câncer. O câncer é desenvolvido através da multiplicação desordenada de algumas células que nós temos. Então, quando a gente pensa no processo, tem múltiplos fatores que vão desencadear a doença. Então, não dá para ficar falando para a pessoa, ah, é porque você não perdoou, ah, é porque você só guardou emoção negativa, ah, não, pode ser alimentação, pode ser tanta coisa que desencadeou essa doença, né, esse processo na pessoa. Então, reclamar e ficar procurando a causa não é o foco. O foco é, e agora? O que eu faço com isso? Receber o diagnóstico de um câncer não foi fácil para mim. Eu estava com 32 anos, recém-casada, tinha acabado de fazer parceria com o Dr. Jocinaldo, né? Meu marido também é advogado, então a gente estava numa crescente profissional e de repente eu abro um diagnóstico que está lá, carcinoma ductal invasivo da mama, grau 3. Então, é muito difícil receber esse diagnóstico, é muito difícil a gente conviver com a nova realidade. Isso gera ansiedade? Sim. Gera o medo do novo, gera dentro de nós uma certa pergunta, né? E agora? Como vai ser? E daqui para frente? Será que eu vou conseguir passar por todo o tratamento? Outro momento de ansiedade para o paciente oncológico é quando chega no hospital a primeira vez. A primeira vez que a gente chega é uma novidade. Você olha para um lado, você vê lá as pessoas, umas carecas, as pessoas que já estão naquele processo de tratamento e muitas ali perguntam para você: ah, não, agora você não pode mais comer carne. Ah, não, agora você não pode mais comer açúcar. Ah, não, você não pode, não pode, não pode. E aquilo, o primeiro dia no hospital oncológico é um sofrimento. Porque tanto não pode, você toma chá de pariri, é chá de tanta coisa que tem, e é cada uma receita. E minha médica, eu lembro que ela virou, na hora que eu entrei na sala, falou: aposto que você já escutou muita coisa nos corredores. Mas, Denise, vou resumir para você. Alimentação saudável. É isso que você vai ter daqui para frente. Não é eliminar, ser radical com nada. Alimentação saudável. Porque daqui para frente é um processo e você vai precisar aprender isso ao longo da sua vida. Então, o primeiro desafio para todo paciente oncológico vencer é o próprio corredor dos hospitais, tapando os ouvidos para que as pessoas falam e focando na sua cura. Entenda o seguinte,
Cada O mundo é um câncer pouquinho de médico, né? e cada câncer é um tipo de câncer. Cada caso é um caso. Então, não dá para ficar comparando o câncer que você teve com o câncer da vizinha, com o câncer da pessoa que estava ali na fila. Não, cada caso é um caso. Então, vencer isso, entender isso, já é um passo para a cura, principalmente do paciente oncológico, porque ela vai ser curada dos próprios pensamentos que querem o tempo todo falar, né? Que querem roubar a paz mesmo, que querem tirar a pessoa do eixo. Segunda coisa é a quimioterapia, porque é todo um processo. Tem alguma. Deixa eu ver aqui, parece que tá tendo uma interferência aqui. Ah, joia. Segunda passo é a quimioterapia. Passar pela quimioterapia não é fácil. Mais uma vez, vai precisar de controle emocional. Quando você chega para fazer a primeira sessão, eles te levam para uma salinha e vai falar uma lista de coisas que a partir de então você não vai poder fazer. Você não vai poder mais pegar sol, porque o remédio corre o risco de manchar a pele, a sua pele fica sensível, se tiver queimaduras é complicado, então você tem que correr de sol. E evitar ambientes movimentados com pessoas, porque qualquer gripe pode te matar, porque sua imunidade vai estar muito baixa. Qualquer coisa que acontecer, você corre para o hospital. Se der febre, fica conferindo sua temperatura, que se der febre, você tem que correr para o hospital. Então, gente, receber as primeiras orientações de um paciente oncológico ali na quimioterapia também não é fácil. E mais uma vez vai exigir um controle emocional muito grande. Porque a vida muda totalmente. Deixa eu te interromper um pouquinho, Hum, porque é o seguinte, esse controle emocional não vai nem só do paciente, né? Mas especialmente das pessoas que estão acompanhando, né? Eu acabei de me deparar disso. Não adianta nada também o paciente ter e as pessoas que estão do lado estarem desesperadas, você não pode fazer, e colocar uma carga muito mais pesada. sim. Colocar uma carga muito mais pesada do que a pessoa pode suportar, Caio. E isso acontece que alguns pacientes, alguns acompanhantes, né, e familiares tratam o paciente oncológico como um inválido a partir daí. Em vez de motivar ele, falar, olha, você consegue, você dá conta de ir até a cozinha buscar seu alimento? Então vá, você deve ir lá e buscar o seu alimento. Mas não, algumas pessoas, elas querem dar tudo. Parece que a pessoa ficou, não pode mais fazer nada na vida. E começa aquele monte de não pode. E proteger demais, a superproteção, ela não é boa. Ela acaba sendo ruim para o paciente oncológico. Então, é só para situar vocês nesse mundo. O que é conviver com o câncer? E depois passa quimioterapia, tem os efeitos colaterais, vem a radioterapia, que todos os dias você tem uma sessão. E depois que passa tudo, você ainda convive com meta-recidiva. É importante o controle emocional em todos os momentos. Todos, todos. No início, quando descobre a doença, é necessário controle emocional para você não surtar com o tanto de recomendação que você vai receber das pessoas à sua volta. Vai ser recomendação, como eu disse, dos chás, não pode comer isso, não pode comer aquilo, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, assim, foca no que o seu médico está te orientando. Foca na orientação, confia que aquele profissional, ele está sendo usado para a sua cura. Depois, durante o processo da quimioterapia, calma, vai passar. Tem vezes que é difícil mesmo, tem vezes que a gente fica deitado e a gente só quer ficar deitado. Então, permita-se sofrer um dia, mas coloque também prazo para o seu sofrimento. Porque se você continuar sofrendo todo dia intensamente, aquilo vai acabar agravando o seu problema. Então, permita-se sofrer, mas coloque prazo para o seu sofrimento. É tão interessante, Caio, que eu passava na quimioterapia, eu passava mal assim 3 dias. Eu já sabia. Primeiro dia vai ser terrível, segundo também. No terceiro já vou começar a melhorar, no quarto dia já vou estar boa.
Então a gente vai acostumando e passar pelas etapas vai dando uma certa tranquilidade para a gente e gerando menos ansiedade. Falo que conhecer o processo é importante, né? E no final, quando a gente termina o tratamento, também é muito importante manter o controle emocional, porque você vai ter que conviver com medo da recidiva. Eu conheço pessoas que tiveram câncer, foram desenganadas dos médicos, o médico falou que não viveria mais de 3 meses, e a pessoa está viva há mais de 30 anos. Então, não é o médico que vai definir se você vai viver ou morrer. E outras pessoas que estavam ótimas faleceram. Há o risco? Sim, há o risco como de qualquer outro ser humano na face da Terra. Então, a gente tem que entender esse propósito da nossa vida. Saber que a vida que é passageira, que todos, não é porque você está com câncer, não. Essa daí, todo mundo vai um dia morrer. Então, se todo mundo vai morrer e ninguém sabe a hora, pode ser que a pessoa que esteja saudável perto de você vai primeiro do que você. Então, para que essa ansiedade toda? Como se a morte já fosse bater na sua porta amanhã. Não, não é assim. Existem muitos casos de sucesso, pessoas que passaram pelo tratamento. Gente, o câncer que eu tive foi um carcinoma ductal invasivo grau 3. Grau 3. Isso significa que e ainda tive comprometimento dos linfonodos, dos 22 linfonodos retirados das minhas axilas, que é assim, primeiro lugar para onde migra, né, para onde dá metástase. Dos 22 linfonodos retirados, 11 estavam com metástase. Eu terminei meu tratamento em 2016 e, graças a Deus, estou curada. Então, não é um diagnóstico que vai determinar a sua vida. Vai ser o que você faz com o seu diagnóstico. Vai ser como você encara a sua vida a partir de um diagnóstico. Então, eu achei importante contar para você esse dia a dia do paciente oncológico, porque você, Kai, está vivendo isso agora na sua família. Mas para muitas pessoas, isso é algo distante, né? Nunca acompanhou essa rotina de hospitais, essa rotina de passar mal. Tem paciente que não passa mal, toma medicação e fica tudo bem. Tem paciente que passa muito mal. Gente, eu ficava 3 dias sem conseguir colocar uma colher de água na boca. Aí depois de 3 dias eu conseguia comer. E além dos outros efeitos colaterais, que é a unha que fica fraca e chega até cair. Nós temos outro efeito colateral também, que é a perda de paladar. A perda de paladar também foi terrível passar por ela, mas a gente passa. Então, a mensagem que eu quero deixar para você é: o controle emocional, a inteligência emocional é importante em todas as fases do seu tratamento e da sua vida. Denise, isso é só para quem teve câncer? De jeito nenhum. Isso é para todo mundo e vale em todas as etapas da vida. Tem gente que às vezes fica tão ansioso que vai ter uma entrevista de emprego que não dorme direito, chega na hora da entrevista de emprego, esquece tudo que tinha para falar, que era importante, de tanto que aquela ansiedade dominou a pessoa. E essa ansiedade, quando ela foge do controle, quando a gente tem ansiedade num grau maior do que deveria, ela não é mais comum, faz mal e pode prejudicar em muitas áreas. Então, manter o autocontrole, fazer a sua parte é importante. Só para a gente finalizar aqui, eu queria deixar algumas dicas para você controlar a sua ansiedade, seja passando por uma doença grave ou não. Primeira dica: atividade física e alimentação saudável. Se a gente não nutrir o corpo da gente, vai ficar difícil ter uma boa imunidade e passar pelas doenças. Vai ser difícil você ter o corpo forte para suportar as coisas que vêm por aí. E às vezes, a atividade física, a pessoa que é saudável, ela pode pegar a mesma doença de um outro. O que vai determinar vai ser o preparo dela, o que ela fez com o corpo dela. Então, a atividade física, além de tudo, ela causa bem-estar, né, Caio? Você é palestrante aí, deve falar muito sobre essa questão do tanto que a atividade física é importante. Às vezes você tá nervoso, querendo matar alguém,
E aí você vai fazer uma caminhada, vai correr um pouco, você volta para casa outra pessoa, você fala, nossa, passou isso tudo, né? Libera essas cargas negativas, a questão da postura, né? Eu acho que muito do que você estava dizendo, né? Apesar de estar travando, mas vai ficar gravado, não tem problema. Mas você está dizendo e pegando esse fio da meada, é realmente muito é a postura que a gente se coloca diante das situações, né? E na doença não é diferente, né? É muito como você se coloca perante os eventos e se coloca de uma forma já fracassado. Eu dizia para o meu pai uma vez, a gente teve um evento que foi quebrar, né, uma empresa. Então a gente fechou já quando já estava ruim. E aí eu falei com ele assim, eu falei, pai, um guerreiro quando ele entra na batalha já acredita, já fracassado, ele já perdeu a batalha. Agora quando ele entra, ainda sem nenhuma arma, completamente sem armadura, mas entra acreditando que ele pode vencer, ele já teve a sua vitória. Então é basicamente isso. Se a gente não entrar com essa, pelo menos com esse pensamento, com essa emoção, ainda que seja doloroso, ainda que seja um momento de apatia mesmo, não adianta, né? A gente vai ter que todo dia a gente estar ali junto e passa pelo equilíbrio nosso e equilíbrio da família e de todas as pessoas à nossa volta, né? Exatamente. E você falou da família, é importante que a família também gerencie suas emoções. A família entenda que aquela pessoa está passando por uma luta, essa luta é dela, porque as nossas lutas, ninguém pode passar pela gente, tem coisa que vem pra gente. Hoje eu posso dizer, gente, que o câncer foi uma bênção na minha vida. Ah, Denise, mas você está agradecendo por conta disso? Sim, eu estou agradecendo por conta disso. Porque depois do câncer, a minha vida mudou. Eu consigo hoje tirar planos do papel que antigamente eu demorava anos para tirar ou não tinha coragem de fazer. Hoje eu estou como vice-presidente da Comissão Estadual ao AB Vai Escola. Se me falasse isso, vou colocar aí 10 anos atrás, Denise, um dia você vai ser vice-presidente de uma comissão. Que isso, OAB? Onde é que vão me aceitar? Pobre, de periferia, não tem advogado rico na minha família, porque a gente tem preconceitos que impedem a gente de atingir alguns objetivos. Mas quando você descobre que a vida ela é para ser vivida hoje, que os planos do papel, os sonhos têm que ser tirados do papel agora, você que tem uma nova visão, você tem uma nova força para enfrentar os obstáculos da vida. Então, assim, tenha coragem. O câncer foi uma bênção na minha vida. Desejo isso para você? Não, não desejo. Mas eu desejo que se você está passando pela doença, que você acredite. Seja otimista. Ser otimista aqui não é desconsiderar o seu quadro, não é desconsiderar os relatórios médicos, o seu estágio de forma nenhuma. Ser otimista é simplesmente você entender que existe um diagnóstico, mas você tem a escolha de passar por ele chorando ou sorrindo. Porque passar, você vai ter que passar de todo jeito. Ou pode ser mais difícil e você depressivo, você chorando sem querer sair de casa, ou pode ser mais leve. Você entendendo que nada acontece por acaso e querendo fazer algo bom disso tudo que está acontecendo na sua vida. Gente, o tanto que a gente influencia e que a gente pode ajudar as pessoas simplesmente quando, passando por um sofrimento, em vez da gente ficar reclamando, nós somos gratos, você nem imagina. Existiam pessoas que estavam me acompanhando durante o tratamento e que anos depois mandaram mensagem falando: olha, Denise, eu acompanhei você e eu via você sorrindo durante o tratamento. E o seu sorriso me ajudou a superar problemas pessoais. Então, eu queria te dar essa notícia. Você, mesmo passando por essa doença, você pode ajudar as pessoas que estão à sua volta. Seja exemplo. Tente. Fácil? Não. Tem dia que você vai estar mal? Sim, vai. Porque acontece com todo mundo. Mas não permita se entregar. Fique bem. Sabe? Queira ficar bem. Queira ficar bem. Tem gente que não quer sarar, porque acostuma, né, com todo mundo sempre entregando tudo na mão. E essas pessoas, às vezes, elas não querem, parece que elas se prendem num processo de doença para ser o centro das atenções. Você não precisa se prender nesse processo e querer ficar mal para você precisar chamar a atenção das pessoas.
Você pode ficar bem, você pode querer ficar bem e ser otimista com a sua cura, sim. Porque a sua vida, ela é mais do que isso. A sua vida, você veio aqui, foi para fazer diferença no mundo. Não foi só no seu bairro, nem só na sua casa. Então, queira mais. Isso passa por você. Ô, Caio, uma outra coisa aqui que só para as pessoas também que não estão passando por doença grave, mas que estão vivendo esse processo de ansiedade dentro de si, é o organize bem o seu dia. Quando a gente não organiza o dia, parece que fica tudo uma loucura, você fica ansioso, faz uma coisa aqui, faz outra ali, no final do dia aquela sensação de que eu não fiz nada. E quando a gente organiza o dia, quando a gente planeja os trajetos, a gente fica mais tranquilo, porque você sabe, ou pelo menos você já se planejou para coisas que virão acontecer, né? Eu acredito em dois aspectos que você falou que é muito importante. Primeiro, a pessoa não ficar se fazendo de vítima, né, das circunstâncias, que ela realmente ela tem um tipo de postura que a gente veio para fazer diferença mesmo, né? Então, isso eu acho muito importante, que é exatamente o que eu falo nas minhas palestras, né? É que a gente deve buscar ser diferente para fazer diferença. E quando a gente tudo parte de uma organização, se a gente sem organização não tem nada. Inclusive, que a gente já encontra os gargalos, já encontra as margens de erro. Por exemplo, hoje é um dia que minha internet não quer funcionar. E aí, por fim, caiu aqui, você está seguindo. Eu falei, não, é ótimo, a Denise vai gravar e a gente vai seguir. Por quê? Porque a ideia é entregar o conteúdo. Você é a convidada. Então, isso que é o mais importante. Se a minha cair, ok. Então, na última vez que caiu, que eu já estava dando era risada, porque eu falei, agora eu vou fazer o quê? Né? Então a gente tem que buscar seguir dessa forma. E assim, para a gente até finalizar, para não ficar um vídeo longo, o pessoal poder captar, eu acredito que a mensagem ela já está entregue de certa forma. Você acredita assim, qual uma dica que você fala que seria assim vital para a pessoa assim que está passando por um processo, seja, não vamos falar somente da doença, né? Mas às vezes a pessoa por esse processo de ansiedade, principalmente nesse momento de pandemia também que a gente está vivendo, né? Mas especialmente para aquela pessoa que possa estar doente ou como uma pessoa doente na família. Você acha que seria o ponto-chave? Vá um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Não tenta viver todos os dias ou o ano todo de uma vez, não, porque isso faz mal. Vai um dia de cada vez. Sente aquele dia e fala, olha, hoje eu tô bem, então viva intensamente, resolva as coisas. Ah, hoje eu não tô bem. Então, respira e relaxa. Porque tem dia que dá certo, tem dia que não dá. E aí? O que a gente não pode, de maneira nenhuma, é perder a fé e perder a esperança. O Caio tá aqui falando, né? Ele tá aqui, ó, bonitinho, travado aqui do lado da tela. Depois ele vai me ouvir falando isso. Tem dia que a gente planeja tudo, tudo, e não dá certo por razões alheias à nossa vontade. É um dia de cada vez. Hoje não deu certo. Amanhã vai dar certo. Só não tira o seu sorriso do rosto. Continua, segue firme, ria dessas coisas que às vezes acontecem na vida e que fogem do controle, sabendo que amanhã vai ser um novo dia, amanhã o sol vai brilhar de novo. Vá um dia de cada vez. Essa daí é a frase que eu aprendi e que eu não esqueço nunca e uso muito na minha vida. Caio, então vamos encerrar aqui. Eu falei, não, depois você vai até rir, né? Porque, gente, tem dia que dá certo, tem dia que não dá. Então é um dia de cada vez. E mesmo assim, eu agradeço, Caio, essa possibilidade da gente conversar e motivar as pessoas. E eu sempre estarei à disposição para novas lives, novos bate-papos, tá? Porque é sempre bom Não, a gente vai conversar. ter que marcar novamente, essa não contou, não. Entendeu? Mas de qualquer forma, acredito que assim, de forma, ainda que não suficiente, mas foi deu até certo, né? O meu travou, eu tinha acabado de falar. Então, assim, pelo menos de certa forma entregar, na verdade quem agradece sou eu, né? Falar para o pessoal um pouquinho, que vai ficar gravado, a gente está nessa semana de combate à ansiedade, né? Fazendo bem, porque a gente está conversando com diversas pessoas que passaram e passam por isso. Então, eu já conversei com muita gente nas minhas palestras, já passei por várias outras coisas. Então, através da minha experiência como palestrante, como advogado, como convivendo com essas pessoas, dando mentorias, eu escrevi um e-book de 7 maneiras para combater a ansiedade. E por que é fazendo bem? Porque o e-book você compra só por R$ 9,99
e metade do valor do seu e-book será doado para instituições de caridade, especialmente instituições que ajudam crianças, né? Então a ideia é essa, para ajudar crianças mesmo. Inclusive, dependendo do porte da venda, a gente vai ajudar até mais instituições, que a ideia é de fato poder ajudar. Então eu pedi a Denise essa força, ela aceitou com o maior prazer, né, de vir aqui. E de fato a gente espera que tenha ajudado, que tenha chegado de alguma forma para você, que a inteligência emocional é muito importante na nossa vida. Isso aí. E é assim, um dia de cada vez. Hoje deu certo. Então tá, joia, Caio. Deus te abençoe. Sempre um prazer estar com Amém. você. Fica com Deus, pessoal. Boa noite a todos. Comentem no vídeo, quem está vendo depois. Quem viu aqui agora, acho que só o David está online, que ele comentou comigo, mas daqui a pouco ele me manda mensagem falando. E é isso. Muito obrigado, Denise. Obrigado a todo mundo. Um grande abraço. Quem puder, vai lá no link na bio, lá na minha bio, @CaioMirandaOficial. Compra o e-book e compartilha para a gente poder ajudar muita gente. Ah, joia. Aqui, eu não falei aqui, né? Deixa eu deixar o meu também, Denise Torquato 1, quem quiser seguir. E se as pessoas também precisarem de conversar, de sobre alguém que está passando pelo câncer, eu faço parte de um grupo chamado Pérolas de Minas, que são mulheres que estão passando pelo câncer de mama. A Malu é presidente do grupo, junto com outras meninas. Eu sou uma pérola, eu faço parte, indico pessoas porque é um grupo que me faz bem. Então, se você está passando por isso aí, entre em contato aqui comigo também. Tá joia? Obrigada a todos que assistiram. Então, @Denise Torquato 1, vai lá, segue. E para os meus seguidores, @Caio Miranda Oficial, o link está na bio do e-book. Um grande abraço, uma boa noite, fiquem todos com Deus. Amém.